Boa noite para todo mundo. Todo mundo me ouve? Muito bom. Sim, Prazer, sim. prazer ver vocês Sim, sim, todos. ouvindo bem. Bacana. Obrigado, gente. Olha, obrigado mais uma vez pelo convite, pela paciência. Às vezes, online, fazer a parte do virtual é uma correria também, assim como qualquer reunião, né? A gente vai correndo, está começando, já começou, já foi a oração inicial. A gente fica numa loucura mesmo. Um prazer ver tanta gente, estendo as diretoras que eu tive na minha vida aí no Mazarello, e também aos meus queridos ex-alunos, junqueiros e junqueiros atuais do coração. Então, as pegadas de Dom Bosco, né? A gente tá aqui, literalmente fazendo o caminho de Dom Bosco, literalmente. E literalmente no sentido de que a gente anda no dia a dia e quer fazer com que a nossa experiência de espiritualidade, a nossa experiência de ser para o outro, seja também essa experiência de conviver, de passar as suas ansiedades, os seus limites, mas também as suas esperanças, como uma troca. A gente aprendeu e fez bastante isso realmente no nosso trabalho, né, no colégio. E aprendemos bastante. A pedagogia de Dom Bosco, na verdade, se baseia em três, se a gente lembra bem, só para a gente recordar mesmo, em três princípios muito límpidos, muito limpos, que na época poderiam soar como uma coisa muito piegas, muito chata até, porque se precisava muito de sistemas naquele período. A Europa vivia um período de unificação da Itália e estava realmente uma bagunça política, parece com hoje. E a partir dessa experiência de sociedade que a gente viu nesse período, o que acontece? Dom Bosco ele se faz presente e se faz presente de uma maneira muito ativa, muito diferenciada. Ação, né? O trabalho dele fez a diferença. Então, ele começou a perceber, junto na história do começo da vida dele, né? Com a mamãe Margarida primeiro, depois com os primeiros colaboradores, que se ele tivesse a razão, coisa muito bem aceita na época, né? Do positivismo e tudo mais, se ele tivesse a razão, isto é, lidar de maneira clara, objetiva, direta, transparente, verdadeira, com quem estivesse ali, já seria realmente um ganho e tanto. Não o racionalismo puro e simples, né, que machuca ou que pensa que tudo é muito passageiro ou leva para dizer que nós vivemos uma vida aqui e acabou. A razão que leva a ter motivos. E isso nós temos, muitos motivos. Junto com a razão, né, com esse brilho da mente, digamos assim, Dom Bosco também começou a perceber que a religião, já que ele basicamente já era padre, né, na experiência que ele já teve como criança, no sonho dos 9 anos e tudo mais, esse caminho que ele fez de chegar até Deus, um caminho pessoal, como todo mundo já meio que conversou aqui, né, em outros julgamentos e tudo mais, cada um tem seu caminho, Dom Bosco teve o dele. E a religião, certamente, fundamental. Tudo bem, religião católica, hoje nós temos uma diversidade de expressões religiosas, de seitas, uma confluência de pessoas que têm diversas posturas religiosas e tudo mais. Mas no período, a Igreja Católica realmente ainda era muito presente, forte, premente, né, em toda a sociedade. E esse movimento para Deus, né, do homem para Deus, nada mais é do que um movimento também dessa espiritualidade que a gente já desde o início vem tratando aqui. Mas a grande, talvez, sacada de Dom Bosco, e Dom Bosco era muito craque nisso, era transformar essa relação entre
o motivo de ser, né, a razão da religião que precisava de esclarecimentos, de conhecimento, de conteúdo, com uma postura completamente livre, aberta, amorosa. E na palavra em italiano, amorevolezza, isto é quase que dizer uma vontade do coração, uma entrega do coração em querer amar. Portanto, livre, aberto para o outro. Só que é ralado, né? Dom Bosco pegou numa época em que os garotos, especialmente os primeiros meninos, né, estavam lá tentando viver uma vida que não havia nenhuma perspectiva, basicamente, social, de trabalho, e ele começou a ver que, junto com a postura religiosa dele como busca de Deus, como realização, poderia chegar, sim, à realização do ser humano, que é essa ótica, de fato, da amor-violência, na verdade. A gente quer se realizar como seres amantes que somos. Nós amamos. E até na expressão religiosa de quem é dedicado à igreja, né, como as nossas queridas irmãs que são dedicadas à vida religiosa, nós sabemos muito bem disso, outros leigos que são consagrados também, por exemplo. Então, nós aprendemos que, a partir daí, dá para ser alguém que leva a sua experiência para construir a vida do outro. Então, eu não afeto só a minha vida espiritual, eu não faço só apenas a minha caminhada pessoal de fé, mas eu faço isso com outras pessoas. Por que eu falei que era ralado? Porque a molecada não tinha nada. Já não tinha, basicamente, expectativas, perspectivas, não tinha casa, não tinha trabalho, não tinha comida, não tinha formação, não tinha ninguém por eles. E Dom Bosco começou brincando com um assobio. Ah, você sabe assobiar? Então vamos assobiar? Esses dias eu estava aqui pertinho, na Quirupita, e tinha 4 garotos brincando aqui na rua, e estavam brincando de par ou ímpar. Aí eu falei para eles, vocês sabem brincar de tesoura, papel e pedra? Eles falam, um outro falou, eu sei, vamos brincar um pouquinho? Aí começamos a brincar os 5 de papel, pedra e tesoura. Muito gostoso. É bem isso mesmo, né? A gente se sente assim, garotos que estavam ali na rua brincando, fazendo o seu caminho de vida, né? Tão novos ali, tão tenros, sem até perspectivas e querendo fazer da vida uma brincadeira gostosa. Só que a coisa realmente é muito séria, porque quando a gente fala de religião, razão e essa atitude do coração que é a benevolência, que é a entrega do coração para o outro, então isso se torna basicamente uma forma de sistema, por que não dizer? Sem ser uma palavra fechada, tá? É um sistema de uso, que eu uso as minhas ferramentas para fazer as coisas acontecerem. Basicamente foi isso que ele fez. Ele usou dessa experiência de fé, de razão e desse amor expandido que ele tinha para chegar ao coração das pessoas e transformar, a ponto de proporcionar a muitos e muitos e muitos jovens, muitas gerações, um sentido para a vida, que não deixa de ser a nossa busca. A gente exatamente faz dessa mesma forma. Escutamos há um tempo atrás a Larissa, o Adriano, a Sandra, para falar alguns, né? A gente viu, né, tantas comunicações, tantas posturas, a Milena, falando de si próprio, dessa experiência de cada um ter o seu esteio, né? O seu carimbo. E esse meu carimbo eu não abro mão, não. Cada um tem o seu, né? Nós temos um carimbo em comum, no nosso caso, que é a Junque. A gente até estava brincando aqui nos nossos textos de coordenação e também de reencontro, que esse logotipo está girando entre nós. Isso é muito gostoso de ver, porque a gente construiu lá mais de 20 anos atrás, praticamente. Estamos aqui com ele, no coração. É o nosso selo. A gente leva esse selo adiante. Se Dom Bosco fez essa experiência e conseguiu fazer com que isso se expandisse, inclusive através da própria Madre Mazarello, companheira de jornada de Dom Bosco, ela também, na experiência dela, se a gente lembra um pouco da história que ela teve, também ela com dificuldades de pobreza,
de perspectivas, a experiência específica de fé que ela teve. Então, houve uma simbiose, uma aproximação muito elegante da parte de Deus. Deus foi muito caprichoso com isso e transformou esse movimento numa grande família. Nós somos essa família também. Nós participamos e somos elementos fundantes dessa família. Somos filhos de Dom Bosco, todos nós, e de Maria Mazarella. Sob os olhos daquela que tudo fez, né? De Maria Auxiliadora. Então, eu penso que quando a gente imagina que vai continuar as pegadas de Dom Bosco, aí vem o tema para a irmã Vilma. Tira de letra, né, irmã Vilma? Quando a irmã Vilma pensa que vai falar uma coisa, né, técnica, nada disso. A irmã Vilma tem um coração, assim como a irmã Ivone está aqui presente, a irmã Lucília, que nos acompanha há um tempão. E esse coração vai seguindo adiante, a gente não para não, né? De alguma forma, a gente busca caminhos e tudo mais, para justamente fazer com que essa vida tenha sentido. A nossa vida realmente tem muito sentido. Às vezes nós temos dúvidas, temos nossas inquietações, né? Nossos outros caminhos, nossos outros roteiros, mas a gente tem uma bagagem. E essa bagagem, ela está selada, né? Volto a dizer, frisar, ela está selada com esse carimbo junto. Estava vendo há um tempo atrás umas fotos minhas antigas aqui, de ajuncamento e tudo mais, do Campo Jordão, outras formações que nós fizemos e tudo mais. Nossa, a gente fica pensando, né, analisando, querendo entender que caminhos a gente tomou naquele período para transformar a nossa experiência de coordenadores ou de formandos ali também, né, de formadores, aliás, também para aqueles que estavam muito próximos da gente. Eu me sentia muito Dom Bosco nessa brincadeira, né, de ter, vem cá, vamos fazer isso. Olha que interessante esse aspecto. Vamos trabalhar um grupo de outra maneira mais coesa, mais aberta? Então, essa experiência fundante de cada um foi se ampliando a ponto de a gente se correlacionar. Em momentos como esse que a gente vive de pandemia, de afastamento social, né, de reclusão e tudo mais, certamente nós temos essas experiências também muito à flor da pele. Eu tenho muitas informações de gente que se foi por uma situação que a gente não criou. E, afinal, damos graças a Deus porque estamos aqui, vivos, prontos para continuar esse caminho. Então, que seja o nosso caminho de seguir adiante. Tá? Que todo mundo, então, tenha essa clareza, esse roteiro, de ouvir as coisas que estão muito próximas da gente, sim, mas ouvir o que está lá dentro, que a gente já selou, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus, confiantes sempre. Nós temos essa grata oportunidade de se encontrar virtualmente, né? Uma vontade imensa de trocar os nossos abraços, nossos beijos, nossos carinhos, e que isso realmente seja o que nos motiva a seguir as pegadas de Dom Bosco. Deixo a palavra, então, de abertura para a irmã Vilma, mas não antes, sem a gente ter aquela prece que nos orienta, que nos acalenta, que nos motiva, que nos inspira, que é a oração mais simples a gente aprendeu desde criancinha, até antes do Pai Nosso, se bobear. Desculpa, papai, mas é a mamãe. E eu rezo com vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Irmã Vilma, fique à vontade, a palavra é toda sua. Nossos ouvidos estão plenos e abertos. Pronto, pedi socorro, o socorro chegou e podemos começar. É assim? Dá para ouvir? Perfeitamente, irmã. Obrigada. Então, meus queridos ex-alunos,
junqueiros, professores, educadores, aqui estamos nós. Neste final de mês de agosto, mês vocacional, os 4 domingos, cada um vimos uma vocação, não é? A do sacerdote, a dos pais, da paternidade, a das religiosas, a dos leigos consagrados, catequistas, e também é um mês de lindas festas marianas. Nós tivemos Nossa Senhora das Neves, tivemos a Assunção de Maria ao céu, tivemos Nossa Senhora Rainha, mas para nós, salesianos, filhos do grande sonhador Dom Bosco, este é o seu mês, é o mês do seu aniversário. Para começar, eu li uma frase que achei muito bonita e que bate bem com o nosso tema. Diz assim, neste século, não está andando, neste século 21 em que vivemos, Dom Bosco continua, a herança de Dom Bosco continua viva e atual. O seu amor pelos jovens, as suas intuições e práticas pedagógico-espirituais e a sua devoção, amor, confiança a Nossa Senhora nunca foram superados. Vocês viram bem? O seu amor pelo jovem, sua paixão, suas práticas pedagógico-espirituais e o seu amor, confiança em Nossa Senhora nunca foram superados e estamos no século 21. Vamos então ver alguma coisa da vida de Dom Bosco. Primeiro, eu separei em 3 pontos, a sua infância e o sonho da futura missão. Depois, o segundo ponto é o seu sacerdócio e as suas opções. E o terceiro ponto, Dom Bosco e Nossa Senhora. Todo mundo sabe que ele nasceu no dia 16 de agosto de 1815, em Chieri, lá próximo de Turim. Seu pai era Francisco Bosco, viúvo, com o filho Antônio, e sua mãe Margarida Occhiena, que teve 2 filhos, José e João. Era gente pobre, viviam no trabalho do pai. E, infelizmente, e aqui começam as dificuldades do nosso Joãozinho, o seu pai morre antes dele completar 2 anos. Uma pneumonia o pegou. Não era o corona, mas era uma pneumonia. A mamãe Margarida, mulher corajosa de fé, assume assim o controle da casa. Eram 5 bocas para alimentar, para cuidar, porque tinha a sogra, o Antônio, que era o maior, o José e João e ela. E os tempos, como disse o Trix, eram difíceis. Mas a mamãe Margarida não tinha medo de dividir o pouco que tinha com os necessitados que batiam à porta, nem correndo o risco de dar abrigo aos desertores do exército daquelas guerras. Joãozinho captava tudo. E via também na casa a intolerância de Antônio, que se julgava o maior, o senhor da casa, e não queria comandar a vida dos outros e não deixava o João estudar. A grande influência nessa infância para Joãozinho foi a sua mãe, mulher analfabeta, mas com uma grande sabedoria. Ela possuía uma alegria que era fundamentada na fé. E isso serviu de exemplo para Joãozinho até o fim da vida, pois diziam que quando ele tinha maiores problemas, ele estava mais sorridente. A mamãe, Margarida, foi a principal fonte de incentivo de João. Ajudou-o a crescer no amor de Deus e a Nossa Senhora. Foi ela que ensinou a Ave Maria ao Joãozinho em seus joelhos. E também era uma mulher com uma grande ética cristã.
Isto auxiliou João em todos os momentos da vida e fez com que ele nunca desistisse dos seus objetivos, mesmo diante de inúmeras dificuldades, em tantos campos. Ele estava certo de que Deus não falha. A mamãe Margarida, muitas vezes, vendo os campos cobertos de trigo, vendo à noite as estrelas, vendo, enfim, tudo que eles tinham ali, dizia: olha como Deus é bom. Temos tantas dificuldades, mas Ele jamais nos esquece. Ele pode nos deixar em preocupações, mas Ele não falha. Entre outras dificuldades que Joãozinho teve desde criança, após a morte do pai, foi a questão do estudo. Ele encontrou um sacerdote chamado Padre Calosso, que lhe ensinou noções de leitura e de latim. Ele já dizia, após o sonho que nós vamos ver a seguir, que queria ser um sacerdote. Estava tão feliz, parece até que tinham se completado as coisas da sua casa e que agora o caminho seria fácil. Não que este Padre Calosso, que já era idoso, morre subitamente. Mas ele tinha deixado os seus bens para o João. Porém, chegam os parentes. E aquela ética que ele viu mamãe praticar e cresceu aprendendo, fez com que ele entregasse a chave do armário, onde estava um bom dinheiro que poderia assegurar o seu futuro, para os herdeiros do padre. E disse: podem ficar com tudo. A situação em casa, para não dizer que estava difícil, estava se tornando insuportável. O Antônio só brigava à mesa. Mamãe Margarida fez como aquele bom padre do filho pródigo. Ela fez a divisão dos bens, Antônio saiu de casa, o clima melhorou e Joãozinho, que já era um apóstolo entre os seus amigos, vai para a escola pública em Castelnuovo d'Asti. Ele tinha, gente, 15 anos, era grande, desenvolvido, forte e tinha vergonha, porque as crianças que estavam com ele eram bem menores e menos desenvolvidas. E, além de tudo, essa escola ficava longe de casa. Então, a mamãe, com toda aquela dificuldade que tinha, arranjou pessoas lá em Castelnuovo que hospedaram o Joãozinho. Em troca do quê? Em troca do seu trabalho, quando não estava na escola, e em troca dos bens que ela levava lá semanalmente. Era pão, produtos da terra, aquilo que ela tinha. E com isso, o João ficou lá e Deus não falha. Este período da vida de João foi sumamente importante para o seu futuro. Por quê? Porque nas várias casas onde ele ficava, ele aprendia a profissão daqueles que o hospedavam. Assim, ele aprendeu a ser alfaiate, a ponto do Senhor querer abrir com ele uma espécie de, como é que a gente diz, não associação, mas queriam fazer juntos um negócio, que Joãozinho fosse alfaiate. Ele aprendeu a ser padeiro, tipógrafo, marceneiro, doceiro. Isso aqui eram as profissões, estas eram as profissões das pessoas que o hospedavam, porque ele ficou bem uns 3 anos aí. Quando ele tinha 20 anos, 5 anos, portanto, ele foi para Chieri, conseguiu entrar no seminário, onde foi ordenado aos 26 anos. Voltemos para trás um pouquinho. Ele estava com 9 anos. Teve um famoso sonho, que nós chamamos sonho-missão.
Larissa, eu estou lembrada que na última vez, quando você deu um testemunho lindo, 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 você repetiu várias vezes: tudo tem o seu tempo. Não é verdade? Pois saiba que essas foram as palavras que Nossa Senhora disse a Joãozinho, aos 9 anos, porque ele não estava entendendo nada do que acontecia. E ela disse, bem parecido com o que você falou. A João, ela repetiu: a seu tempo tudo compreenderás. E você sabe quando foi isso? Aos 72 anos, quando ele celebrava bem no fim da vida, e foi uma missa que durou mais de 2 horas, porque ele parava e chorava, pois lhe parecia ver a sua vida correr como um filme, e ele foi entendendo tudo. As palavras finais: em minha vida foi ela quem tudo fez. Então vamos ao sonho. Neste sonho, e ele teve muitos, questiona-se se são sonhos inventados, ilusões, proféticos, mas muitos deles se realizavam ou de imediato ou um pouco mais adiante. Então, neste sonho, dos 9 anos, ele viu um grupo de crianças que primeiro brincavam, depois brigavam, xingavam, se batiam, e ele entrou com toda a força no meio do grupo, dando socos e mais socos para poder acalmar aquela gente. Aí um senhor nobre disse a ele: não com pancadas, João, mas com ciência e sabedoria deverás trabalhar com o que estás vendo. Nesse momento, aparece uma senhora nobremente vestida, com um manto branco muito bonito, que João atribui ser Nossa Senhora, e lhe diz: veja. E o que ele vê? Ele viu um campo perto da casa dele, cheio de animais ferozes. E ela disse: torna-te humilde, forte e corajoso. E o que verás acontecer a estes animais, deverás acontecer em tua vida no campo onde irás trabalhar. Ele olha e vê aqueles animais transformados em carneiros, em animais dóceis que corriam ao lado dela. E ele pergunta: mas o que é tudo isso? Não entendo. Ela pousa a mão na cabecinha dele e diz: a seu tempo tudo compreenderás. João, quando acorda, ainda sente as mãos doloridas pelos socos que tinha dado. E de manhã, no café, no café não, desculpem, porque lá é vinho e polenta naquele tempo. Quando estavam na refeição da manhã, ele conta o sonho. E Antônio disse: vai ser um chefe de bandidos você. A avó diz: não acredite nos sonhos. E a mãe, sempre prudente e sábia: quem sabe, meu filho, um dia não serás o pastor de almas, um pastor, um sacerdote. Este sonho ficou indelével na mente de João e se repetiu de formas variadas, mas sempre com o mesmo tema, ao longo de sua vida, várias vezes. Voltamos aonde estávamos. Ele deixou a escola, brilhante aluno, e entrou no seminário. E naquele tempo ele olhava os sacerdotes querendo se aproximar, conversar, falar alguma coisa das suas dificuldades, enfim, ter alguma orientação. Mas os sacerdotes não tinham uma palavra com os jovens, com o povo, passavam retos, e João chorava e dizia: o dia que eu for sacerdote, eu vou ser diferente. Eu vou estar no meio das crianças, dos jovens, do povo, para conversar, conhecer a vida e dar-lhes uma boa palavra.
terminamos o primeiro ponto. E desta primeira fase da vida de São João Bosco, do nosso Joãozinho, eu pergunto a vocês, mas vocês vão responder no coração. O que vamos levar para a nossa vida de tudo aquilo que ouvimos da vida de João, de sua mãe, dos seus sonhos, dos seus desejos? O que levaremos para a nossa vida? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode. Ou se quiserem, esperem no final, para depois então a gente falar de uma vez só. Então, posso passar para o segundo momento? João é sacerdote. E este segundo momento vai ver as opções que ele faz. Como sacerdote, ele tinha que escolher a sua profissão, porque ele tinha que sobreviver. Diz um pensamento sobre Dom Bosco. Naquele tempo, como o Trix falou, era um tempo de guerras, um momento histórico muito difícil e, sobretudo, ainda era o início da era industrial. Pois bem, vinham para a cidade grupos e grupos de jovens, muitas vezes que ficavam sozinhos, pois os pais iam trabalhar nas fábricas. Era a febre pelas fábricas. Diz o pensamento que eu li e gostei, e passo para vocês. Se o céu estava acinzentado pelas nuvens escuras de uma era industrial nascente, Dom Bosco se esforçava para abrir aos seus jovens novos horizontes mais radiosos, a fim de dar a eles verdadeiras razões de esperar e sentido para viver. Bate um pouco com o que o Trix falou. Pois bem, Dom Bosco é um sacerdote, um jovem sacerdote. Dom Cafasso, que era o seu diretor, lhe diz: Bosco poderá ser um pároco no interior de alguma igreja, com o conhecimento que você tem, e naquele tempo era comum, poderá ser um preceptor de nobres, ou poderás continuar os teus estudos. Bosco opta pelo estudo e já pela ação pastoral. Mas para pagar os seus estudos e a hospedagem, ele tinha que trabalhar. Então, durante um tempo, ele foi capelão na Casa de Jovens em Recuperação, uma casa mantida pela Marquesa Barolo. Ele, no resto do tempo, acompanhava Dom Cafasso às prisões. E foi aí, nessa primeira ação pastoral, que ele conhece a tragédia dos jovens encarcerados. Muitos tinham pais e mães também presos, muitos terminavam na forca, tanto que Dom Bosco uma vez foi acompanhar Dom Cafasso e um jovem que estava sendo levado à forca, e ele desmaia, porque ele não tem coragem de enfrentar aquele sofrimento juvenil. E dizia: se esses jovens tivessem tido um amigo que lhes estendesse a mão, eles não estariam aí, e nem correndo o risco de parar na forca. Como estamos na era industrial, eu já falei, muitos eram os jovens que vinham para a cidade, pois seus pais trabalhariam em fábricas. Então, Dom Bosco encontra estes jovens sozinhos, abandonados, muitas vezes órfãos,
perambulando pela cidade em busca de trabalho. E como eram explorados! Dom Bosco se aproxima deles, começa a conversar, oferecer alguma coisa, fala com os patrões e faz até um primeiro contrato de trabalho, pois combina com os patrões que eles deveriam ter descanso, deveriam ter o domingo livre, deveriam ter um tempo adequado para as refeições, enfim, Dom Bosco vai atrás dos direitos dos jovens. E visitando-os durante a semana, os convida para irem ao domingo no oratório. Aí foi também que o Trix tocou, o primeiro jovem com o qual Dom Bosco começa um diálogo assim, como você se chama, quantos anos tem, quem são seus pais, você vai à escola, tudo ele dizia não, não, não. Você sabe ler? Não. Você fez a primeira comunhão? Não. Você vai à escola? Não. Aí Dom Bosco pergunta, você sabe assobiar? Aí abre o sorriso naqueles jovens, ele diz, sim, assobiar eu sei. Que diálogo, que modo de se aproximar, de acolher, de trazer o jovem não para si, mas para aquilo que ele queria e desejava, a vida, a realização, o bom cristão e honesto cidadão. E Dom Bosco o convida. Bom, basta dizer que este jovem chamava-se Bartolomeu Garelli e que poucos momentos antes, o sacristão tinha quase que saído a bater nele, né? Porque perguntou, vai ajudar a missa de Dom Bosco? E ele falou, eu não sei ajudar a missa. Então, se você não sabe ajudar a missa, o que você está fazendo aqui? Foi aí que Dom Bosco entra e diz, ei, para aí, esse jovem é meu amigo, e começa a conversar com ele. No fim desta conversa, ele diz, você sabe rezar? Não. Então vamos rezar juntos. E reza com ele a primeira Ave Maria da imensa missão evangelizadora que depois ele assume. Era o dia 8 de dezembro, dia da Imaculada, Nossa Senhora Imaculada. E ele faz o convite a este jovem, venha domingo lá em casa, venha, traga os seus amigos. Apareceram 40. E começa o oratório. Vocês sabem o que é o oratório? Acredito que sim. Vocês já devem ter ouvido. Oratório, eu poderia parar aqui, interrogar, mas eu não vou interromper, não. No fim, vocês podem me dizer. O que foi difícil para Dom Bosco é que o número destes jovens continuava a crescer. Cada domingo vinham mais, vinham mais, vinham mais. E ele não tinha lugar para estabelecer esse oratório. Durante 5 anos, ele peregrinou e foi despachado, foi mandado embora, de um lugar para o outro. Até que, com um senhor chamado Pinardi, ele acerta um local e constrói ali a primeira capela e começa a ter um lugar estável, em Valdoco. Não era um bairro bem famado, bem afamado, pelo contrário, era mal falado. Mas ele estabelece este oratório e segue em frente com os seus jovens. Chegamos a um ponto em que a Marquesa Barolo fala assim para ele, bom, Dom Bosco, agora o senhor vai ter que optar, ou fica com as minhas jovens, como capelão em minha casa, e tem minha ajuda econômica, ou o senhor escolhe os seus jovens e perde a economia, essa parte econômica, que para ele era tão importante. Ele não teve dúvida. Pode ficar tranquila, eu fico com os meus moleques, que em italiano se chama birichini.
com os seus meninos, a maioria meninos de rua. É aí que ele faz, então, seriamente, esta opção pelos jovens e pelos jovens mais necessitados. Em Valdoco, lá no oratório, onde ele morava também, ele começa a realizar oficinas. Por quê? Porque ele diz, nós não podemos imaginar um futuro feliz, uma sociedade bem realizada, se os jovens não têm estudos, não têm uma profissão, não se realizam. E vejam, Deus não falha. Quais foram estas oficinas? Foram as oficinas cuja profissão ele tinha aprendido naquele tempo em que era hóspede na casa daquelas pessoas em Castelnuovo d'Asti. No oratório, então, crescem as oficinas na sua casa, cresce a aula de alfabetização, o catecismo, mas junto com isso, os divertimentos. Dom Bosco não podia viver sem música, teatro, canto, brincadeiras, porque os jovens precisam disto. E ele percebia também que o que ele fazia em casa aos domingos, muitas vezes, pelas más companhias, era destruído ao longo da semana junto àqueles meninos. Então, ele começa a recebê-los como, entre aspas, internos, ou seja, moravam com ele. Mas o número sempre cresce rápido com Dom Bosco. E o que ele faz? Ele vai àquele, mamãe Margarida já estava lá sozinha, ele pede para ela vir ajudá-lo em Valdoco. Mamãe Margarida, que mulher! Desta mulher deveria ser feita uma tese. Em breve ela irá para os altares, já iniciaram a causa dela, estão estudando a sua vida. Mamãe Margarida larga, vocês imaginam uma senhora largar aquele lugar onde ela sempre viveu, onde ela construiu sua vida, era campo, campanha, onde era sossego, e ela vai para Turim, uma cidade no meio daquele grupo de jovens que não eram os mais educados que nós podíamos encontrar. E ainda mais, ela trouxe o seu vestido de noiva, que estava bem guardado, a sua aliança, e que faz, quando há maior necessidade econômica, ela vende isto para ter um pouco de entrada no oratório, para alimentar aqueles meninos. Sonho de Dom Bosco neste momento, criar clima de família, para que aqueles jovens pudessem viver em Valdoco a família que eles não tiveram. E olha que os tempos eram heróicos. Diz numa biografia, Dom Bosco, quando escreve a sua biografia, ele fala assim, nós vivíamos tempos heróicos, eram tempos de afeto e pouca comida. Porém, Valdoco não era um ninho fechado e quentinho, mas estávamos ali para os outros, para aprender a ser para os outros. Querem uma prova? Pois é, a Manilza já falou na última vez, quando ela tocou naquela epidemia de tifo, lá em Mornês, estão lembrados? Que Madre Mazarello, Maria, a mãe, se ofereceu sabendo que ia pegar e foi cuidar das pessoas com tifo. Aqui em Turim apareceu uma epidemia de cólera e Dom Bosco solidariamente abre a casa e envia os seus jovens. Um parênteses. Naquele tempo eram bem frequentes as epidemias e elas eram chamadas de peste. A epidemia de cólera, essa epidemia de peste, aconteceu em 1848
Dom Bosco já tinha, portanto, ele foi padre em 1841, e esta mais forte, a qual agora eu me refiro, foi a de 1854. Em ambas as datas, depois teve outra em 1886 ou 4, ele escreve ao prefeito da cidade, oferecendo lugares no oratório para jovens órfãos, porém com boa saúde. Eu me lembrei um pouco da nossa situação atual, não é? O coronavírus, quando as crianças irão, quem sabe quando, à escola, deverão estar em boa saúde. Ninguém com vírus poderá frequentar. Então, o oratório fica aberto como um cidadão se oferece para ajudar a sua cidade. E aos seus jovens, ele diz: vamos, não podemos ficar aqui parados. Duas coisas eu lhes digo: continuem, estejam em estado de graça e se recomendem a Nossa Senhora Auxiliadora. Coloquem a sua medalha e partamos para a ação. E assim ele fez. Não houve nenhum jovem, nenhum funcionário ou pessoas que ajudavam os seus colaboradores que pegaram o cólera. Parece que a vida de Dom Bosco é tranquila, mas quantos sofrimentos ele teve. Como era um período de guerra civil e religiosa, porque o governo queria as terras da igreja, estava realmente em um momento muito difícil. Dom Bosco sofreu perquisições, invasões em sua casa, até atentados. Deus não falha. Há, historicamente falando, um cão que aparece em cena e se chama Grídio. Grídio quer dizer cinzento. Este cão acompanhava Dom Bosco quando ele era chamado à noite, quantas vezes em emboscadas, dizendo que tinha gente que precisava de confissão e sacramentos. Ele ia e no meio do caminho, uma vez ele foi atingido de raspão por uma bala. Este cão o protegia. E como ele apareceu, assim depois ele desapareceu. Deus não falha. E ele se serve de tudo que existe para poder nos ajudar. Até problemas com o bispo Dom Bosco teve. O Papa recorria muito a ele, porque naquele tempo o Estado queria que os bispos fossem nomeados pelo Estado. E a gente sabe que os bispos são nomeados pelo Papa. E o Papa conversava com Dom Bosco sobre quem, sobre qual, e queriam impedir Dom Bosco de se aproximar do Papa. Foram muitos os sofrimentos dele. Durante a sua vida de sacerdote, então, como eu já falei, lá que ele transformou a sua casa em oficinas, em escola, que ele opta pela educação. E essa educação profissionalizante, diríamos assim, porque os jovens já ficavam preparados ou como iniciantes em algumas profissões. E é só assim que se modifica a sociedade. Vejam o objetivo de Dom Bosco. Quero formar bons cristãos, honestos cidadãos, pessoas qualificadas para se realizarem, para serem solidárias na sociedade e testemunhas da alegria da fé e do amor a Nossa Senhora Auxiliadora. Este era o sonho de Dom Bosco, o objetivo de Dom Bosco. Hoje em dia, nós falamos só que Dom Bosco queria formar bons cristãos e honestos cidadãos. E com isso, resumimos tudo. Mas, na verdade, ele queria formar essas pessoas qualificadas para serem realizadas,
solidárias, testemunhas da alegria, da fé e do amor a Nossa Senhora Auxiliadora. Agora deveria falar sobre o sistema preventivo, mas o Trix já falou e muito bem. Então, nesta segunda fase, Dom Bosco sacerdote, que faz a opção pelos jovens e pela educação profissionalizante, eu teria também que falar sobre o sistema preventivo, que foi o sistema, a pedagogia com a qual ele atuou na educação. Digo só uma frase: sistema preventivo é uma educação de coração para formar honestos cidadãos e aquele objetivo que eu acabei de falar. Bons cristãos, jovens qualificados para a autorrealização e o serviço na sociedade. Jovens que testemunhem a alegria da fé e do amor a Maria Auxiliadora. O sistema preventivo, falando, e tem livros e livros sobre isto, abrange tudo isto aqui de forma bem explícita, através da razão, da religião e da amorevolezza, como o Zé falou. Terminamos a segunda fase. Estão cansados? Vamos lá, então. Também, se estiverem, vocês aguentem que tem só mais um pouquinho, viu? Eu deixo a segunda pergunta para vocês. Desta segunda fase, olha quanta coisa houve aqui. A opção pelos jovens mais necessitados, a opção pela educação, o sistema preventivo, tudo aquilo que aconteceu em sua vida, seus sofrimentos, dificuldades e uma só certeza: Deus não falha. Maria Auxiliadora o acompanha vida afora. Pergunto-lhes, guardem no coração, o que vamos levar para a nossa vida desta segunda fase da vida de Dom Bosco? Posso começar a terceira? É a última, hein? Nossa Senhora é uma das joias da herança que Dom Bosco nos deixou. Como é que apareceu a devoção a Nossa Senhora Auxiliadora? Tem tantas Nossas Senhoras, quer dizer, é uma só, mas com tantos nomes, com tantas vestes, com tantas histórias. Vamos agora focar a Auxiliadora e voltar bastante tempo no tempo. Sabe para quando nós vamos? Dom Bosco era do século XIX, nós vamos para o século XVI, 1571. Iniciam-se as raízes da devoção a Nossa Senhora Auxiliadora. Por quê? Porque o imperador dos turcos, após ter conquistado várias ilhas do mar Mediterrâneo, lançou seus olhares sobre a Europa. E o Papa Pio V, diante da inércia das nações cristãs frente a esse muçulmano, ele invoca o auxílio de Maria e vence na batalha de Lepanto. Ele assim denomina então Maria foi o auxílio do povo cristão, o auxílio dos cristãos para se livrarem da escravidão muçulmana. E acrescenta a invocação auxílio dos cristãos na ladainha de Nossa Senhora. Esse foi a primeira raiz, o primeiro momento em que se fala da Auxiliadora. Vamos agora para o século de Dom Bosco, século XIX. Na época em que Dom Bosco nasceu, 1816, ele nasceu no 15. Pio VII, também um papa,
fixa a data de 24 de maio para festejar Nossa Senhora. Vocês têm alguma lembrança, queridos alunos e professores, dos dias 24 de maio passados no Mazarelo? Tenho certeza que sim. E talvez até algumas fotos. Voltemos, porque senão vamos ficar aqui em lembranças, não é? Queridas e desejadas. Então, voltemos. Pio VII fixa a data de Nossa Senhora, da festa de Nossa Senhora Auxiliadora, no dia 24 de maio. E por que ele faz isso? Porque ele tinha sido libertado do exílio que lhe impusera Napoleão Bonaparte. Porque Napoleão queria as terras da igreja. Aí o Papa o excomungou. E Napoleão, para se vingar, mandou o Papa em exílio na França durante 5 anos. Quando ele volta, então, ele declara, é o dia 24 de maio que ele volta, ele declara aquele dia como o dia da festa de Maria Auxiliadora, porque realmente ela o auxiliou. E o que Dom Bosco tem que ver com tudo isso? Bem, por coincidência, ele nasceu numa festa, logo em seguida, ele nasceu num dia, logo seguido à festa de Nossa Senhora da Assunção. E a sua infância foi assim, estrelada, né? Foi cheia de motivos e de ações dirigidas a Nossa Senhora. Sua mãe o consagrou a Nossa Senhora. E ela lhe disse isso quando ele saiu ou entrou no seminário. Quando pequeno eu te consagrei a Nossa Senhora. Em seus joelhos, ele aprendeu a amar e conhecer Maria Santíssima, mãe de Jesus e nossa mãe. E quando ele foi para o seminário, Mamãe Margarida recomendou-lhe muito a devoção e a confiança em Maria. Quando ele teve o sonho dos 9 anos, quem lhe fala, ensina como deveria agir e lhe assegura a sua presença e proteção ao longo da vida é Nossa Senhora. E a promessa que ela fez e que se cumpriu no final da vida: a seu tempo tudo compreenderás. De fato, Maria o acompanhou a cada passo, a cada dia, em cada decisão que ele tinha que assumir, tendo em vista a salvação dos jovens, especialmente dos mais pobres e marginalizados. Quando ele já era sacerdote, ele mais adiante na vida, ele diz que tudo o que ele fez foi sob a inspiração e guia da Auxiliadora, pois a ela ele tinha entregue a sua vida. Como ele se envolveu com a Auxiliadora, sabemos. 1841, Bartolomeu Garelli, a primeira Ave Maria no início de uma grande obra. 3 anos depois, em 1844, ele sonha com uma grande igreja onde havia no frontispício as palavras: esta a minha casa, daqui sairá a minha glória. 1845, um novo sonho. Uma nobre senhora com o pé lhe mostra o local onde 3 mártires de Turim haviam sido massacrados e lhe diz que aí queria a sua casa. Porém, não se falava de Auxiliadora ainda. E para quem já foi à Basílica em Turim, este local onde Nossa Senhora colocou o pé e diz que ali foram massacrados os mártires, está à direita da Basílica, dentro, descendo uma escadinha, embaixo é um
local onde tem uma porção de relíquias de santos. E num dos cantos tem um ladrilho dourado e fala em cima a frase que Nossa Senhora apontou que ali ela queria a sua casa. Mas, como eu disse, ainda não se falava de Auxiliadora. Quem era a patrona de Turim, a quem todos recorriam, era Nossa Senhora da Consolata. Em 1846, Dom Bosco, estressado com todas as dificuldades e problemas, quase morre. Chegou a receber até a extrema-unção. Os seus jovens correm à Basílica da Consolata e fazem de tudo, oferecem até a própria vida, contanto que o querido pai, como o chamavam, se restabelecesse. E assim acontece. 1846. Pulemos para 1862. Dom Bosco só acena a construção de uma igreja. No ano seguinte, ele compra um terreno. Em 65, abril, tem o lançamento da primeira pedra. Sabe quanto ele tinha no bolso para fazer uma construção imensa a Nossa Senhora? 40 centavos. E muita, muita, muita fé em seu coração. Ele fala, no final da construção, que cada tijolo daquela igreja representa uma graça, um milagre de Maria Santíssima. Quando Dom Bosco adota o nome de Maria Auxiliadora, os tempos estavam difíceis. Em 62, quando a igreja começa, ele pensa neste nome de Auxiliadora dos cristãos, encontrou muitas dificuldades, mas ela venceu. Em 69, realmente, a construção foi terminada e, como ele disse, através de graças e milagres que ela mesma conseguiu para fazer terminar aquela casa de onde sairia a sua glória. Sintetizando o nosso caro Dom Bosco, homem profundamente humano, profundamente santo. Estas são as pegadas que nós deveremos seguir. Foi um sacerdote, educador exímio, escritor, um acompanhante espiritual, alguém apaixonado pela salvação da juventude, a ponto do Papa João Paulo II, no primeiro centenário de sua morte, defini-lo como pai e mestre da juventude. Foi um homem de muita oração e de imensa atividade. Audacioso, mas realista. Eu não falei ainda. Ele foi fundador de muitas obras educativas, idealizador de construções magníficas. A principal é essa que acabamos de falar, a de Turim, a Basílica. Um verdadeiro monumento, por ela desejado e a ela dedicado. E o que eu disse que não tinha falado é que ele foi o fundador de congregações e associações. Ele já havia fundado, em 1859, a Congregação dos Salesianos, para continuar aquela educação que ele tinha iniciado em Valdoco. Nossa Senhora lhe aparece e diz: não olhe só pelos meninos, olhe também pelas meninas. E Dom Bosco, então, obra da providência, Deus não falha, quando pede alguma coisa, ele dá as condições para que as pessoas possam realizá-las. Ele funda 2 congregações com uma espiritualidade eucarístico-mariana. O Zé também falou,
que quando alguém está interiormente tomado por uma espiritualidade, passa, às vezes até sem querer, isto para os outros. Mas Dom Bosco quis esta espiritualidade eucarístico-mariana. E essas duas congregações são dedicadas à missão de educar, evangelizando. Os padres em 1859, as irmãs em 1872. E elas surgiram como um monumento vivo da sua gratidão à Auxiliadora. A Basílica foi um monumento de pedras. Nós, irmãs, no Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, nome que Dom Bosco nos deu, somos um monumento vivo da sua gratidão à Virgem. No final da sua vida, um dia quando ele foi à casa de Nizza, que então era a casa-mãe, ele disse: Nossa Senhora está aqui, ela passeia nesta casa e a protege. Aí o seu secretário disse que quis consertar um pouco, falou: ele quer dizer que Nossa Senhora protege você. Não, eu digo que ela está aqui, que ela passeia nesta casa. E termina ele dizendo, depois daquela missa que eu já falei para vocês, foi ela, na minha vida, quem tudo fez. A sua maior herança para nós e toda a família salesiana continua sendo a devoção filial à Nossa Senhora Auxiliadora. Invocar, conhecida também como a Virgem de Dom Bosco. Termino. Quantas coisas ouvimos, não? Muitas vocês já conheciam, tinham ouvido e talvez sabem até melhor do que eu. Mas algumas talvez tenham sido novidades. Fica então a pergunta final. O que faremos de tudo isto? Ou melhor, com tudo isto que ouvimos? A cada um a responsabilidade da resposta na vivência do dia a dia. Teria terminado, mas como tem 5 palavras, 5 frases lindas de Dom Bosco, tinha muito mais, custou para eu escolher algumas. Umas eu sei que vocês já sabem até decor. Esta, por exemplo: basta que um jovem entre numa casa salesiana para que Nossa Senhora o coloque sob sua proteção. Até o fim da vida, viu? Não é só quando você era jovem lá na escola. Ela te protege até o fim da vida. Esta é linda também. E talvez seja aquela que pode, assim, baixar em nosso coração. Tende muita confiança em Nossa Senhora e vereis o que são os milagres. Tende muita confiança em Nossa Senhora e vereis o que são os milagres. Em relação à educação, ele disse: não basta que os jovens sejam amados. É preciso que eles saibam que são amados. Isso depende da atitude dos educadores. Suas últimas palavras no leito de morte. Em relação aos padres e especialmente aos jovens. Meu desejo é ver-vos felizes no tempo e na eternidade. Acho isso tão lindo. Ele dizer aos jovens: este é o meu sonho, que vocês sejam felizes aqui, já, agora, e um dia na eternidade. E no último dia de sua vida, e com isto termino,
Digam aos meus jovens que eu os espero todos no paraíso. E a nós também. Digam aos meus jovens que eu os espero todos no paraíso. Foi ela quem tudo fez. E todos nós possamos repetir isto também no final de nossa existência. Uma boa noite para vocês. Obrigado pela paciência, pela escuta, pelo carinho, pelo convite. Agora eu tranquilamente, bem mais sossegada, vou esperar os próximos lives para poder também me preencher de espiritualidade salesiana. Obrigada. 10 horas, 40 minutos. Nossa, falar mais o quê, hein? Obrigado de todo o coração, irmã Vilma. Obrigado, Zé Eduardo, com essas palavras tão inspiradas que vocês nos trouxeram, nos lembrando que a espiritualidade, principalmente a espiritualidade salesiana, é uma espiritualidade encarnada nos problemas e nos desafios da história, né? Eu acho que isso nos alimenta e não nos faz ficarmos lá na época desses jovens no Mazarello, mas de hoje estarmos aqui, né? Mais de 20 anos depois, virtualmente, numa situação histórica extremamente desafiadora, por conta de tantos motivos, a pandemia, a política mundial e tudo mais. E a senhora coloca, irmã Vilma, como uma mestra que sempre foi, as respostas de um jeito tão simples e didático para cada um de nós. Bom, o nosso tempo, em média, que a gente pensa em fazer as coisas, mas mesmo assim, que a Marília não nos escute agora, Marília Zampirolo, sei lá onde ela está por aí, mas está aberto, se alguém quiser colocar alguma coisa ainda. Eu estou vendo que no chat, viu, irmã? Depois no chat tem várias mensagens, Nilza, várias mensagens de agradecimento a ela e tudo, a irmã Vilma, se você puder mostrar também. Mas se alguém quiser dizer isso mesmo, ou perguntar, ou comentar, ou enfim, estamos abertos. Helder. Diga, Adriano. Não sei se dá para ouvir. Se eu falar assim, dá para ouvir? Muito bem. Ótimo. Porque a gente está em família aqui. Tá minha mãe, minha irmã, eu. A minha mãe também é aluna do Mazarello e do Santo Inês, né? Ex-aluna dos dois colégios. Quase uma filha de Maria Auxiliadora. Botou a gente lá também. E aí criamos essa história toda aqui. E deu certo hoje de nós três juntos ouvirmos aí esse relato todo e tal. E muito bacana de ver como, pelo menos nos trabalhos que a gente faz aqui, minha mãe como contadora de história, a vida toda trabalhando com juventude, formação dessa juventude que não foi só na área pública, mas que deu frutos. Tem uma ONG grande que chama Confraria das Ideias, que nasceu do fruto desse trabalho dela lá na prefeitura. Tem um trabalho nosso lá com jovens aprendizes, de certa forma eu continuo levando essa juventude toda pelos caminhos da profissionalização, exatamente como o Dom Bosco fazia. Continuamos trabalhando para melhorar as condições de trabalho, direito, salário, educação, dessa turma toda. Então, acho que aqui eu encontro muito feliz dessas falas, tanto do Zé Eduardo quanto da irmã Vilma, eterna mestre de todos nós. E essas perguntas que nos ecoam aqui dentro, né, em cada fase, como conectar esse Ela Tudo Fez com as nossas ações, que é tão confortante, ao mesmo tempo fortalecedor, porque quando a gente começa a enfraquecer um pouco, cansar,
a gente olha e sente essa inspiração que nos leva mais um pouco, né? Vai um pouco mais além. E que alegria sentir essa família que nos acolhe sempre, né? Como o Bartolomeu foi acolhido ali, eu fui acolhido pela irmã Vilma literalmente, já contei essa história, e tantos outros que a gente consegue fazer isso, né? Super obrigado, maravilhosa essa noite. Quem falou foi o Helder. Só completar a fala do Adriano, que eu acho que não muito à toa, mas tantos educadores aqui estão, né? Então, também agradecer, né, pelo trabalho de vocês. O propósito, né, no trabalho de vocês foi hoje a busca pelos nossos propósitos nas nossas vidas, né? Eu acho que tudo aquilo que a gente hoje a gente deve todo esse caminho, e eu acho que essa história se conecta muito, né? Então, eu queria só complementar e agradecer muito. Eu acho que a gente se despede aí com o nosso coração cheio de gratidão, Tabata. Gratidão pelas irmãs, pelos educadores e por vocês, né? Irmã Vilma, a senhora olha aí dessa tela, que são as sementes da irmã auxiliadora, que um dia, quando eu cheguei na sala de coordenação bravo, ela virou para mim e falou: o semeador saiu a semear, onde caíram as sementes não cabe ao semeador. A irmã auxiliadora me falou isso. E eu acho que essas sementes caíram nesses terrenos tão férteis, e todos eles têm profissões, ofícios, que têm a ver com a preocupação com o outro, né? Quem está no RH, ou quem está como professor, como é o caso do Felipe, ou no RH, como o caso da Rê, da Tati, todos têm muitos frutos para colocar nos pés de Maria Auxiliadora, né? E a gente, humildemente, como educador, fazendo parte dessa família, tendo esse privilégio, só temos que ficar mesmo, Tabata, com o coração pleno de gratidão. Muito bem. A gente vai se encontrar novamente daqui 15 dias, no dia 11 de setembro, quando duas dessas sementinhas irão trazer frutos, que é a Renata Martinelli e a Tati, né? Então, as duas estarão aí ocupando o lugar da senhora na fala e o lugar do Zé na fala de hoje. E todos, principalmente vocês, educadores, professoras, tão amadas, tão queridas, minhas colegas, minhas irmãs, né? Estão super convidadas para continuar participando aqui com a gente, né? Depois já sabemos também que no dia 25 de setembro, a atriz Gabriela Cerqueira, que faz a Terezinha, uma peça sobre Santa Terezinha do Menino Jesus, que eu escrevi e dirigi, e que as irmãs salesianas, mais uma vez, abriram as portas, não só para uma temporada da Terezinha, como também para uma apresentação para todas as irmãs da inspetoria, e depois para a gravação do filme Terezinha. Fica aí a dica, né? Pela distribuidora Paris Filmes, foi gravado praticamente todo no Colégio Santa Inês, né? Aparece lá no final dos créditos todo o corpo docente, toda a equipe educativa do Colégio Santa Inês. Acho que foi a irmã Nilza que ainda sugeriu isso para o diretor do filme, e ele cumpriu fielmente esse pedido das irmãs salesianas, no sentido de valorizar a comunidade educativa, né? Então, a gente hoje vai terminando por aqui, né? Antes disso, para terminar, a gente reza um pouquinho mais, apesar que todo esse tempo foi um tempo de oração. Achei lindo, quem não viu ainda, lá atrás o Zé escreveu uma coisa bonita, né? Sobre que rezar é pensar no outro com amor, né? Mas nós vamos lembrar da nossa oração lá que a Junque fazia em todo encontro, em todo ajuncamento, em todo evento, e terminamos com essa oração, que é o Pai Nosso cantado. Você assume aí agora, Tati, por favor?
E depois Assim. disso a gente já está se despedindo. E do mesmo jeito que o Helder está engasgado, eu também tô. Então, vai do jeito que for, galera. Vamos lá. Vamos lá. Tirei. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o seu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento deste dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o seu amor vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Amém. Beijo, gente. Super obrigado por hoje. Bom descanso para todo mundo. Ótimo fim de semana. Igualmente a todos. Boa Obrigado noite. pela oportunidade. Beijo, Maria Emília. Obrigado pela mensagem. Boa noite, gente. Zé, obrigado. Querida irmã Vilma, obrigada. Coração quentinho. Tchau. Obrigada, gente. Gente, Muito tchau, bom. boa noite. Maravilhoso. Coração quentinho. Beijo, pessoal. Obrigado. Boa noite. Gratidão. Boa noite, Maria. Deixa.